Olá, boa tarde, professora Luana. A gente está aqui hoje reunido, né? Isso faz parte de uma atividade do formadores, né? Do estágio probatório, e também é uma ação, né? Que a gente já executa na escola, através das mediações que nós precisamos fazer. E hoje a nossa temática é o conselho de classe. E como a gente já teve o conselho de classe, né? A gente já passou por essa instância, a gente precisa agora mediar as ações pós-conselhos. Algumas delas já foram mediadas, né? Mas a gente elencou aqui 3 tópicos bastante importantes, né? Pós-conselho de classe para a gente visualizar. O primeiro foi a frequência escolar. O segundo, a questão da aprendizagem, porque só existe aprendizagem com o aluno dentro da sala de aula, né? E o terceiro é o engajamento das instâncias colegiadas, para que elas possam nos ajudar a melhorar tanto a frequência quanto a aprendizagem dos alunos, né? Então, mediante a frequência escolar, nós já realizamos, né, na semana retrasada, a reunião de pais, né? Conversamos com os pais, orientamos sobre a importância da frequência dos filhos, conversamos sobre a importância do acompanhamento das plataformas, né? Porque é um sistema digital, esclarecemos que eles têm a oportunidade de fazer aqui na escola porque nós temos os equipamentos, reforçamos o compromisso de estarmos juntos, né? Então essa é uma fidelização muito importante, né? Uma das ações que a gente já realizou em conjunto, tanto com você quanto com os demais professores. Hoje, a gente precisa também alinhar a questão da aprendizagem, né? Observando aqui a plataforma, acessando aqui os dados do BI, né? Do LRCO, a gente percebe, né? Que existe no componente curricular, né? De ciências, algumas notas bastante baixas, né? E que nós precisamos correr atrás disso. Você poderia comentar um pouquinho, Luana, assim, do que você pode, né, tá trabalhando, se você já articulou alguma estratégia. Nós tínhamos traçado a questão dos descritores, né, de semanalmente trabalhar os descritores, tem dado certo? Sim, a gente está trabalhando com gamificação, com umas aulas mais diferenciadas. E isso ajuda, né? Porque, assim, essa é uma geração diferente, não é uma geração do papel mais, né? É uma geração que precisa, né, tá em constante mudança, em articulações diferenciadas. E também uma outra sugestão importante agora, olhar os dados da Prova Paraná, né? Também ir para os descritores de menor acerto, ver o impacto disso na turma, porque como tá mapeado lá dentro da plataforma, vocês vão conseguir ter uma noção melhor de como direcionar essas questões aí para a sala de aula, né? E pensar assim, né? Teve uma pergunta lá no conselho que eu acho que é importante a gente retomar. Uma das professoras disse, eu vou ter que voltar todos esses conteúdos. E não é voltar o conteúdo, né? É trabalhar a habilidade que precisa ser desenvolvida para que esse aluno tenha competência e condição de, nas próximas avaliações, executar aquele perfil de atividade, né? Tendo embasamento e conhecimento e sabendo compreender o perfil da questão. Outro fator é a gente fazer o acolhimento, né, das crianças, porque a sensação de pertença também melhora, né? E pensando nisso, foi proposto aqui também, a gente vai buscar, através de ações, trazer para mais perto de nós o conselho escolar, o Grêmio Estudantil, né, se propôs aí a fazer um vídeo com a importância, ressaltando a importância da frequência escolar, que quem falta faz falta. E se a gente for visualizar, as crianças precisam se sentir pertencentes ao ambiente escolar. A merenda é um fator de pertença, né? O acolhimento, o clima escolar. E a gente precisa pensar também nesse intervalo, com atividades mais dinâmicas, jogos, né? Aquisição de materiais para que eles possam estar utilizando. E para isso aí a gente vai chamar, né, o conselho escolar para deliberar junto, né, as ações que nós podemos estar utilizando, dos recursos financeiros para adquirir materiais para as crianças também, né? Para que a escola seja mais atrativa, seja um espaço mais acolhedor. Hoje o pessoal da secretaria até passou aqui e avisou que esse espaço aqui na lateral da cantina vai ser revitalizado, que é outro fator que vai fazer com que nós tenhamos uma frequência melhor aqui, né, na nossa escola. E aí a gente também, né, passa aí a pensar
na questão de visualizar e olhar para cada aluno, sabe? Olhando lá tanto na Prova Paraná, olhando tanto nos teus resultados do primeiro e do segundo trimestre, para observar as particularidades, igual nós temos ali nas turmas, né, do sexto ano, o caso do Kaique, o caso do Igor, que são de famílias vulneráveis, sim, que precisam de uma atenção maior. No sétimo nós temos o Cauã, nós temos o Vitor, o Gabriel, o Luiz Gabriel, que também são pontos, sim, de atenção e são alunos que estão ali na lista, né, na ficha do conselho de, sim, classe. E a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque tanto o Gabriel quanto o Luiz Gabriel são alunos que precisam de uma avaliação, eles foram encaminhados para a rede, então as questões de aprendizagem também estão atreladas a essa questão de isso, eles precisam de uma avaliação, e mesmo que eles não tenham avaliação, nós precisamos olhar para eles de maneira diferenciada e pensar em estratégias que façam com que eles permaneçam na escola e que eles se sintam acolhidos, porque eles já têm as questões da família, eles não têm as referências ideais para que eles construam um modelo importante, né, de entender que a escola é um espaço importante, é um espaço de transformação. O Vitor tem toda a problemática de ter falta de água na casa, falta de luz, falta comida, então a escola tem, junto com o CRAS, assistindo essa família, então o Vitor precisa ser resgatado, porque o problema do Vitor não é cognitivo, nós sabemos, mas ele falta a escola porque ele precisa ajudar a família, né? Ele precisa trabalhar para complementar a renda para ajudar essa família. E aí o pai, né, não consegue lidar com a situação, a mãe abandonou os filhos. Então, estou passando esse contexto porque é importante a gente entender o contexto que esse aluno está inserido, para ser dado uma atenção maior para ele, né? Sim. Lá no oitavo nós temos, né, que aqui também aparece com alunos na ficha do conselho, nós temos o Luiz Felipe, nós temos lá o Jorge, que chegou agora para nós, que também é um aluno que já foi aluno dessa escola no ano passado, que é um aluno de recurso, mas hoje nós não temos o recurso aqui na escola no contraturno para atender. Ele hoje é aluno do PMA, né, faz o contraturno, que já é uma ajuda importante, sim, mas é um aluno que a gente também precisa ter uma atenção, porque ele não vai aprender da mesma forma que os outros. E se a gente ficar sempre cobrando, colocando em evidência, e ele não conseguir, ele sempre vai se sentir incapaz e ele nunca vai tentar melhorar, né? Ali nós temos outro caso também, que é o da Luana, né? Que é uma aluna que a gente sabe que tem muitos problemas de saúde, volta e meia ela está com atestado, né? São muitos atestados, então a gente precisa criar uma rotina de um trabalho, oportunizar atividades diferenciadas para ela, né? Então, assim, pensar em toda essa dinâmica para que pós-conselho de classe a gente volte, né, como a gente está fazendo agora, retomar a ficha e observar se tudo aquilo que nós discriminamos nós estamos conseguindo atingir, para que esse documento, né, para que esse momento, para que essa ação do conselho de classe não fique restrita a uma ficha, né, mas que ela aconteça na realidade. Que de repente, no momento da sua atividade, chamar esses alunos, né, para vir ali, para você conversar, sim, dar um atendimento individualizado, não do conteúdo, mas no sentido de estar conversando, de estar orientando, né, de estar ali mostrando que há possibilidades, dar aquele acolhimento do toque, né, de um engajamento, assim, dizendo, eu tô aqui, eu tô olhando por você, né, é possível, né, você consegue, você é capaz. E nós estávamos... Pode falar, professor, também que eu estou falando demais. Poderia ver as dificuldades, né? Maiores dificuldades que eles estão enfrentando, tanto dentro da escola quanto na casa também. Sim, o que a gente tem feito, né, muito é chamado no privado, aqui no individual, né, para conversar, para entender o contexto, né? Porque nós fizemos visitas em algumas casas, realizando a busca ativa 2, e a gente vai começando a entender o contexto. E aí um é vizinho do outro, aí você já olha e fala, não, agora eu estou entendendo por que esse aluno está nessa situação. E aí a gente vai conseguindo entender até a questão, né? A gente tem cobrado tanto o uniforme deles, né? Mas sim, o que acontece? Muitas vezes essa criança, ela não tem condições mínimas, como é que ela vai, né, ter um já uniforme? Já não é o caso mais do responsável de chamar, né? Já é outro.
outra instância, porque aí a gente vai ter que pedir ajuda da rede para dar um suporte para essa família, né? Então, assim, a gente sabe que muitas questões, né, a escola não tem um alcance, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente precisa buscar aí para poder melhorar e para poder contribuir com essas crianças, né? Garantir os direitos, né, que ele tem. Isso, e principalmente os direitos de aprendizagem, de acesso, né? permanência. Isso. E aí os casos que nós precisávamos levar à rede também, que nós mencionamos no conselho de classe, nós levamos ontem, tanto o Cauã, quanto o Gabriel, quanto Luana, né, e o João Vitor, nós conseguimos encaminhamento para a saúde, para avaliação psicológica, isso também é um ponto importante para nós, né? E nós precisamos também buscar cada vez mais trazer as instâncias para estarem próximas de nós, porque assim, quando o grupo está fortalecido, quando o grupo está unido e quando o grupo tem intencionalidade, nós alcançamos os nossos objetivos. E aí, professora, vamos estabelecer assim um prazo agora, né, a gente já trabalhou com algumas ações em setembro e outubro, né? Nós estamos no finalzinho do mês, mas que a gente dê continuidade mapeando as semanas, né, com os descritores, para que a gente possa estender esse trabalho aí, terminar esse período letivo da melhor maneira, esses alunos alcançando não a nota, mas alcançando o conhecimento que vai refletir na nota aí do trimestre, tá bom? E eu conto daí com você, conte comigo também, no trabalho, tá? É um trabalho de parceria, tá? Muito obrigada. Obrigada a você.